Gente, eu tô aqui para comentar sobre esse vídeo, essa declaração que o cantor gospel Fernandinho deu sobre as pessoas cristãs que se ligam, se associam para fazer o tal do feat, que são as participações com músicos, cantores, artistas de música do mundo, artistas seculares. Foi uma polêmica esse vídeo dele. Eu até comentei lá na hora que eu vi, o primeiro site que eu sigo que postou, falando que eu concordo com tudo que ele falou, porque eu entendi o que ele quis dizer. Ele realmente está falando uma coisa verdadeira, que quando você realmente serve a Deus e a tua boca só serve para adorar a Deus, obviamente que você não vai emprestar a tua boca para cantar outras músicas que não adoram a Deus, que não invocam a Deus, certo? Então eu entendi perfeitamente essa parte, só que eu acho que ele falou pouco. Ele tem que falar um pouco mais. Porque isso que ele falou é só a pontinha do iceberg. Tem muito mais coisa aí para baixo para a gente falar que, na verdade, é a raiz disso tudo. Para quem não me conhece, eu nasci na música do mundo, sou filha de dois grandes nomes da música secular, tive uma carreira na música secular por mais ou menos 10 anos, só que como eu nasci na música do mundo, eu componho músicas desde os meus 3 anos de idade. Quando eu era uma criança, eu gravei com 3 anos de idade uma música de minha autoria no LP dos meus pais, junto com a banda deles. Então eu venho desse ambiente, o ambiente mesmo de show do mundo, da música do mundo. Quando eu me converti, eu cantava numa banda chamada SNZ. Eu não sei se você vai lembrar, eu era o S do SNZ. E a gente era o maior sucesso no Brasil. Eu tive uma das minhas músicas, foi em primeiro lugar nas paradas do Brasil. E o que acontece? Eu me converti ali dentro e eu não tinha muito acolhimento para conseguir sair dali e vir cantar no gospel. Pelo contrário, eu já percebia dentro das igrejas uma negociação do santo com o profano. Muita gente já me convidava para cantar no altar, ou seja, a igreja naquela época, gente, há mais de 20 anos atrás, quando eu me converti, já não tinha critério. As pessoas já deixavam algumas portas abertas para profanar o altar. Quer dizer, eu era uma cantora do mundo, mas eu era recém-convertida. Eu já recebia convites de igrejas dizendo, venha louvar na nossa igreja, mas eu não era ainda uma cantora gospel, eu nem tinha largado o meu trabalho secular. Hoje você ainda vê isso. Você vai ver muita gente que não tem ainda frutos que revelam arrependimento e mudança de vida. Gente que ainda é neófito, novo convertido, nova convertida, já sendo colocado no altar. Esse problema de artista gospel que faz muito sucesso e bomba e se torna influencer e faz feat, tem uma raiz. A raiz é a falta de discipulado, é a falta de tratamento lá quando a pessoa está na igreja. O problema é mais profundo. Veja bem, eu não tenho nada contra o sucesso, pelo contrário, o sucesso é uma bênção. Ah, Sara, você acha que é errado as pessoas se entreterem, se divertirem com música? Não, de maneira nenhuma. O entretenimento, o divertimento santo e saudável, lógico que é uma bênção, uma dádiva de Deus. O problema é quando o nosso entretenimento invoca outros que não são o nosso Senhor Jesus Cristo. O problema é quando o nosso entretenimento é uma, entre aspas, adoração, né, disfarçadinha de show. Na verdade, shows são cultos. Todos os shows são cultos disfarçados. E a gente, ainda que não veja isso, no mundo espiritual é assim que é recebido. Então o problema é quando o nosso entretenimento está sendo usado para invocar outras coisas que não são o Senhor Jesus Cristo, entendeu? Quando eu me converti há 24 anos atrás, não existia a divisão gospel dentro das grandes gravadoras. Não existia esse mercado de produtos gospel tão forte quanto existe hoje. Naquela época, por causa disso, porque não existia esse mercado, ainda não tinha tanta gente de olho na grana nesse sentido, entendeu? O que aconteceu? Uma coisa somou com a outra. A falta de noção das pessoas nas igrejas sobre o temor do altar
juntou com essa questão da grana, começaram a entender que se eu criar um produto gospel, se eu pegar uma pessoa que canta muito, uma cantora, um cantor que canta muito e que só professa a fé cristã e eu gravar um CD e eu impulsionar com grana, eu vou botar esse produto, vai bombar, vou ganhar milhões. E isso fez com que as gravadoras começassem a entrar forte. E daí é que surgiu tudo isso. É por isso que tem tanta gente sem raiz e sem base dentro própria música gospel. É por isso que você vê tantos cantores e cantoras hoje jovenzinhos no mercado gospel. É um mercado, gente. São pessoas, cantores e cantoras com milhões de seguidores, influenciadores de uma geração que não tem fazer, entendeu? É por isso que a gente vê grandes cantores famosos que os filhos de vocês, que hoje a minha filha já é adulta, mas quem tem filho adolescente aí, tá ralando. Por quê? Porque o seu filho escutou na rádio, o que toca é a modinha. E aí quando você vai ver a vida da pessoa que tá cantando a música, não tem nenhuma profundidade de ensino bíblico. Pelo contrário, você vai ver cantores e cantoras gospel que tiram foto dentro de ambiente totalmente mundano, com roupas extremamente indecentes, fazem stories cantando música do mundo. Você vai ouvir histórias de cantor, cantora cristã que está envolvido com drogas. E aí por aí vai. Entendeu? E por quê? Porque virou um mercado, gente. O critério de santidade do altar já foi abandonado há muito tempo. Já tem muito tempo que a igreja, e isso nos Estados Unidos, há muito mais tempo do que no Brasil, a igreja abandonou os critérios de santidade para subir no altar. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê que Deus ele é tão selecionador com quem vai subir no altar, que ele designou uma tribo chamada tribo de Levi. Tanto que até hoje a gente tem o costume de dizer são os levitas que vão subir no altar. Ah, fulano é levita, que vem da tribo de Levi. O que quer dizer isso? Num contexto para a gente atualizar. Deus, ele gosta de exclusividade. E ele separava uma tribo de pessoas consagradas para subirem no altar. São pessoas que não podem se meter com qualquer coisa, que não podem se envolver com qualquer coisa, entendeu? Quem sobe no altar precisa ser ensinado sobre a seriedade do altar. Mas isso veio se perdendo. Por quê? Porque vieram grandes gravadoras multinacionais, criaram a divisão gospel, pessoas que não entendem nada de Bíblia, nada sobre o mundo espiritual, pessoas que acham que culto é show gospel, que o louvor é um show gospel. Tem um monte de gente na igreja que acha que o louvor tá tocando e cantando para te dar prazer, para me dar prazer. Não, o louvor não é pra gente curtir, o louvor é para Deus receber. Esse ensino, olha, tá em extinção, as pessoas nem sabem mais, nem ninguém ensina mais isso. O que é o altar? A santidade, o temor. O altar é a linha de frente da batalha da guerra espiritual. Se você subir com brecha, quem cai é você. Se você subir no altar em pecado, você corre o risco só de morrer. Só isso, só morrer, só bater as botas. Ah, Sara, mas acontece que fulano e fulana, eles cantam música gospel, mas eles não cantam no altar da igreja deles, não. Eles fazem que nem lá nos Estados Unidos. Você sabe como é que é nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos é assim. Tem um cantor de música secular, não tem nada de vida com Deus, não tem nenhum relacionamento com Deus, mas simplesmente grava um disco gospel para vender no mercado gospel com a sua voz. Isso é um mercado que simplesmente pega a voz do cantor que faz sucesso no secular e grava agora só com música gospel. Isso aconteceu agora no Brasil, isso está acontecendo agora aqui no Brasil. Um monte de gente que não tem vida no altar, que não tem vida de consagração, tá cantando música gospel e vendendo e tocando na rádio e arrebentando. Qual é o problema disso? O problema disso é que os jovens, os adolescentes, os seus jovens, os seus adolescentes, eles querem cantar aquela música da pessoa que não tem nenhuma consagração no altar da igreja. Eles querem trazer aquilo que está na rádio para o altar da tua igreja e aí é que mora o perigo. Por exemplo, você sabe aquela música Aleluia, que teve uma cantora com uma voz lindíssima, cantora gospel, uma voz lindíssima, a menina, ela gravou essa música fazendo uma letra em português para a música Aleluia, uma música em inglês. O compositor dessa música, o Alexander Cohen, ele não é crente. Ele se declara budista, não tem nada a ver com Bíblia, a vida dele. E a letra da música original é uma zoação para as pessoas que querem se emocionar. Ele literalmente fala o seguinte, olha, é muito fácil emocionar na letra. É só juntar o tal acorde com tal acorde que você vai sentir emoção.
É uma zombaria. Aí ele põe no refrão, aleluia, aleluia, aleluia. Os crentes sem noção, sem cultura, não sabe ler o inglês, pega lá, troca e canta uma música. No altar tem um monte de igreja que canta essa música até hoje. As pessoas precisam entender que toda música ela tem uma fonte de inspiração por trás. Eu componho desde os 3 anos de idade. Eu sou filha de 2 grandes compositores. Será que eu sei disso? Será que eu entendo disso? Eu compunha quando eu era do mundo. Eu me lembro bem dos processos para compor no mundo e a diferença de quando eu recebi o Espírito Santo. Eu não componho mais desde que eu recebi o Espírito Santo. Eu recebo, o Senhor toca para mim as músicas. É uma coisa linda, uma coisa tremenda. E as pessoas pensam que, não, é só trocar a letra. Não, meu bem, a letra é o de menos. A letra só confirma o que a melodia está invocando. A melodia, ela é como uma senha. Ela é como algo que abre dentro de você um arquivo espiritual. A melodia espiritual, ela entra em você, ela te ministra no espírito e na alma, além do corpo, entendeu? É muito sério, gente. Então, temos que tomar cuidado com quem compôs a tal da música. Agora eu vou terminar te contando uma história, que é lógico que eu não vou falar o nome da pessoa, que eu não posso expor, mas é um amigo meu que ele também já cantou, mas ele é compositor de música do mundão mesmo, assim, sertanejo, muita música do mundão mesmo, pesada. Um dia ele chegou pra mim e falou assim, você tá cantando gospel agora, Sara? Aí eu tenho umas músicas gospel. Eu olhei bem pra cara dele e falei, como assim? Você não é da igreja, você não é crente, você nem crê que Jesus é o Senhor? Ele disse pra mim, não, mas é muito fácil fazer música gospel. Eu pego a palavra amor e troco pela palavra Senhor. Eu pego a palavra carinho e troco pela palavra unção. Então meu amor, eu quero teu carinho, eu boto meu Senhor, eu quero a tua unção. Isso é a realidade que já está acontecendo nos Estados Unidos há muitos e muitos anos e no Brasil hoje. Já tem tempo, então toma cuidado. Olha os compositores das músicas que você ouve. A conclusão é que essa coisa do feat que o Fernandinho falou é só a pontinha do iceberg. Sabe? É o que todo mundo tá vendo, é o que tá chamando atenção na mídia. Mas, na verdade, tem uma raiz, é só a ponta do iceberg, tem uma coisa muito maior por baixo que não está sendo tratada. Jesus falou sobre essa questão das aparências. Quando a gente só está preocupado com as aparências, a verdade é que no nosso meio cristão tem muito, mas muito crente que se as aparências estiverem tudo bem, tá tudo ótimo, ninguém fala nada, ninguém confronta. Mas quando começa a incomodar na questão das aparências, aí o povo se levanta. E Jesus falou, olha, vocês estão coando um mosquito e engolindo um camelo. Vocês estão preocupados com um detalhe quando tem uma coisa muito maior que vocês estão deixando passar. Ele falou isso lá em Mateus 23, 24. E essa palavra não era para os gentios, para os ímpios, para os incrédulos, não. Essa palavra era para nós cristãos. Era para os crentes essa palavra. Então veja bem, Sara, o que você sugere? Você acha que as gravadoras, grandes gravadoras, estão erradas em ter uma divisão gospel? Não. Sabe por quê? Porque as gravadoras finalmente chegaram com profissionalismo para fazer o trabalho profissional que as gravadoras evangélicas era tudo amador, não sabia fazer. Eu acho ótimo. A questão é que a gravadora do mundo, elas não têm obrigação de saber de Bíblia. Quem tem obrigação de saber de Bíblia somos nós, somos a igreja. E nós somos os responsáveis por ensinar o nosso povo, os nossos jovens, as pessoas da nossa igreja, sobre a seriedade do altar, sobre o poder de uma música, sobre o poder de invocação de uma música. Então não é a gravadora que tem que mudar, somos nós da igreja que temos que mudar, porque quando as gravadoras entenderem que a música gospel só vai vender para eles a partir do momento que o compositor e o cantor, a compositora e a cantora estiverem em santidade e consagração, quando as gravadoras entenderem isso, as próprias gravadoras não vão mais contratar pessoas que não têm coerência com o que cantam e com o que vivem na vida particular. O problema é que a igreja consome sem olhar quem. A igreja consome e bota no altar
e enriquece as gravadoras sem nenhum critério de santidade. A culpa é nossa, a culpa não é das gravadoras. O trabalho das gravadoras é ser profissional. E quando a gente mudar e a gente parar de consumir aquilo que vem de uma pessoa que não está em consagração, aí as gravadoras automaticamente não vão mais contratar pessoas que estão vivendo em pecado, entendeu? E aí o artista gospel que é convidado para fazer um feat com um cantor de música do mundo, se ele tem uma vida de consagração, se ela tem uma vida de consagração, é uma pessoa que vai buscar a direção do Espírito Santo, é uma pessoa que vai determinar os limites para a sua participação. Por exemplo, vou cantar no show da fulaninha lá que usa roupa de piriguete, de cachorra. Meu bem, eu vou sentar com ela, vou dizer, olha, você vai botar outra roupa na hora que eu entrar, nós vamos mudar o ambiente, eu vou levar a minha equipe de intercessão, eu vou orar com você antes, você já entregou sua vida para Jesus? Aí sim, gente, se a pessoa tem uma vida coerente com o que a pessoa canta, uma vida de consagração, de unção, essa pessoa pode sim entrar ali num ambiente e fazer a diferença. Mas a gente vê isso hoje em dia? Não, a gente vê mais o crente sendo influenciado pelo mundo e passando a almejar o sucesso mundano do artista de música do mundo. Que vergonha e que tristeza que o Espírito Santo deve sentir, né? Quando vê o coração de um crente desejando as coisas do mundo. Agora, quanto a mim, eu posso falar. Eu fui transformada por meio de um discipulado, de um tratamento de confronto, de mudança de vida. Eu aprendi e tenho pregado isso há mais de 15 anos. Gente, o altar da igreja é o lugar que, se não tiver consagração e santidade, aquela igreja pode ser linda, milionária, poderosa, ter mais de 5 mil, 20 mil pessoas, que não vai mudar nada territorialmente. O altar que tem fogo estranho não muda, não faz a diferença nos céus de uma cidade, de um bairro, de uma nação. Não muda. É por esse motivo, amanhã, 7 de setembro, nós estamos todos entrando em oração por causa de toda a manifestação pacífica que nós queremos mudar o Brasil, mas não adianta nada se os altares das igrejas continuam cheios de fogo estranho, fogo profano, imundície, pecado. Por quê? Porque nós temos que mudar isso urgentemente. E eu encerro com esse texto de Salmos, capítulo 24, que diz assim, verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O mundo e os que nele habitam, tudo pertence a ele. Verso 2. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem é que vai subir no altar do Senhor? Quem é que vai permanecer no seu santo lugar? Quem é que vai ficar com ele na eternidade santa com ele? Verso 4 ele responde, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que tem mãos limpas e coração puro, que não entrega sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Verso 5, ele obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Verso 6, tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Levanta a tua cabeça para os portais eternos, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Entenda, mãos limpas significa o quê? Sem sujeira, sem pecado, sem praticar pecado. Coração na Bíblia é alma, alma pura, alma limpa, mãos limpas e coração puro. Significa eu não peco nem na prática, nem nas minhas vontades, vontades transformadas. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem vai subir no altar do Senhor? Quem vai habitar no lugar santo do Senhor? Aquele que anda em santidade, aquela que anda em santidade. Quem é que tem que subir no altar do Senhor? Quem está em consagração, como era a tribo de Levi, uma tribo separada da sujeira, separada do pecado. Esses são aqueles que têm que subir no altar do Senhor. Jesus está voltando. Vamos nos consagrar. Está muito perto. Vamos acordar. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.